Olá, nono ano! Ensino religioso com vocês na nossa aula inicial. Com vocês, professora Lúcia Clemeci. Queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos. Eu e o professor Yuri esperamos que vocês se sintam muito bem, com bastante vontade de participar das nossas aulas. Sintam-se acolhidos e acolhidas no componente de ensino religioso. Queremos ver maravilhas em participação de vocês. Podemos contar com vocês? Então vamos lá para o objeto do nosso conhecimento da nossa primeira aula de hoje. Crenças religiosas e filosofias de vida. E qual vai ser o detalhamento deste conhecimento que estamos trazendo para vocês? A imanência, material, físico e transcendência. O espiritual, além matéria, da imanência à transcendência. Queridos alunos, queridas alunas, o tema de hoje é instigador, interessante, profundo e digo mais, é também filosófico. Vai exigir de vocês muita reflexão, mas nós estamos aqui e vamos auxiliar. Este tema é lindo, pessoal, imanência e transcendência. Então vamos lá? Pessoal, nós vamos iniciar este tema maravilhoso, imanência e transcendência, que são dois temas que estão diariamente na nossa vida, verificando o significado de cada um deles, a origem etimológica da palavra imanência e da palavra transcendência. Vocês já conheciam essas palavras? Hoje nós vamos aprofundá-las. Vamos ver então o significado dessas palavras e de onde que elas vieram. Muito bem. A palavra imanência, a sua etimologia é latina. A origem da palavra imanência é do latim imanentia, imanentiae. Que quer dizer imanência, professora? Imanência é aquilo que existe materialmente, é aquilo que é real. No dicionário, imanente quer dizer algo que está inseparável do sujeito, que está inerente. Uma coisa que é inerente é algo que está colado, é algo que está grudado a, ok? O segundo significado, lá no nosso dicionário, diz que imanência é algo que tem motivação ou efeito interior. Guardem bem esta palavra aí, este adjetivo interior. Vamos continuar. É também algo que não desaparece ou não se vai. Como assim, professora? É algo estático, é algo que fica ali constante, ele perdura ali e é permanente. Então, ele está relacionado, olhem aí o nosso quarto significado, que é relativo ao concreto, ao material e ao domínio da experiência possível. Como que seria essa experiência possível?
uma experiência concreta que se liga à ação concreta e vai ser uma oposição ao transcendente. E aí nós trouxemos para vocês aqui também este conceito dentro da filosofia, porque a imanência, como a transcendência, são objetos de estudo da filosofia e nós veremos na aula de hoje. Então vejam bem aí, ó. Dentro da filosofia, o conceito que nós temos é uma característica do que faz parte da essência de alguma coisa, em oposição à existência real, imaginária ou fictícia. Esse imaginária ou fictícia está se contrapondo à concretude, certo? Então, é uma oposição à existência. Temos também um outro conceito que vai nos remeter para a materialidade novamente. Dentro da filosofia ainda. Característica ou particularidade daquilo que é intrínseco ao mundo material e concreto. Mas, professora, que termo é esse intrínseco? Gente, quer dizer que está dentro, que está inserido na materialidade, certo? Algo que está ali imbuído dentro da materialidade. Muito bem, este é o conceito de imanência, concretude, certo? Materialidade. Agora, nós vamos verificar o conceito de transcendência. Mas o que é transcender algo? Vamos lá então? Tem sua origem no latim transcendere, que pode ser traduzido como subir sobre. Este termo latino, ele tem o prefixo trans, que mostra o quê? Que perpassa, que é através de, que é por dentro de, certo? E scandere, que significa escalar, subir, se elevar. Então, nós poderíamos traduzir que transcender é subir, escalar através de algo, por dentro de algo, ou se utilizando de algo, certo? Então, transcender seria se elevar, seria subir para uma determinada situação, objetivo, através de algo, certo? Mas também vamos continuar vendo mais outros conceitos dessa transcendência aí. Por exemplo, a qualidade, transcendência é a qualidade, o caráter daquilo que é transcendente. Transcendente é um adjetivo, então é aquele que se eleva, do que ultrapassa os limites do considerado normal e aceitável, certo? Então, vejam bem, se ultrapassou o limite do que é normal, a imanência é algo que está no lugar comum, que está dentro da normalidade e do aceitável. Mas nós estamos vendo aí que a transcendência, ela ultrapassa essa normalidade aí, ultrapassa esse aceitável, ela vai além. E aí nós vamos ver como que ela é tratada, essa transcendência, dentro da filosofia. A transcendência trata-se daquilo que está além do mundo material. Refere-se aos fenômenos de natureza metafísica. Muito bem, isso eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá, acompanhem comigo. Professora, vocês devem estar se perguntando, professora, o que é metafísico? Metafísico é tudo que vem do sobrenatural. Fenômenos metafísicos são fenômenos sobrenaturais. Então, o que acontece aí? A transcendência, ela vai para o sobrenatural. Porque, viram, eu disse para vocês que a imanência é material, é concreto, está no lugar comum, é o aceitável. A transcendência, ela vai extrapolar esse comum. Ela vai para o metafísico, ela vai para o imaterial. Vamos lá então, creio que vocês já perceberam aí que a transcendência
e a imanência são contrárias. Elas não estão concatenando, pelo contrário, elas são divergentes ao invés de ser convergente. Mas no final da nossa aula, vocês terão uma surpresa no que eu vou falar na finalização da nossa aula. Mas vamos lá. Então, atenção. Imanência é o contrário da transcendência. É aquilo que se encerra em si mesmo. E a transcendência é uma causa, é aquilo que tem uma causa maior e exterior a si mesmo. Então vejam bem, acompanhe comigo. A imanência, ela se basta, ela se encerra em si. A transcendência não, ela extravasa, ela vai além para uma causa que está fora dela, certo? E agora eu trouxe para vocês um exemplo aí, a realidade. Uma ideia simples do que a realidade é em si mesmo. Vejam bem, significa que a existência não possui fim a ser alcançado e não vive em função de nada exterior. Como assim, professora? A realidade é o que é, determinada por ela mesma e pelas forças que a atravessam. Dito isso, de um modo bem direto, é causa de si, está unida a ela mesma e nada além disso. Então acompanhem comigo. A realidade, ela existe por si só, não precisa de alguém que a faça. Ela acontece, então ela se basta a si mesmo. Então nós podemos dizer que a realidade está nas causas físicas e é imanente. Agora vamos dar uma olhadinha na transcendência? Transcendência é a causa que se afasta do seu efeito. Implica uma criação que se solta da sua causa. E aí nós trouxemos para vocês um exemplo aí. Deus criou o mundo em 7 dias. Ele fez o mundo e depois ficou lá, olhando, intervindo caso necessário. Esse ficou lá olhando, claro que é uma metáfora. Deus interfere se necessário. Mas então analisem comigo. A criação se soltou da sua causa, ela extrapolou o seu efeito, certo? Então o que aconteceu? Da transcendência, ela transcendeu. A criação é como se a criação tivesse se libertado do seu Criador. Deu para acompanhar aí? E aí nós trouxemos para vocês um doutor em filosofia, professor da USP de São Paulo, Rui César do Espírito Santo, ele também é escritor. O que ele fala sobre a transcendência e a imanência? Ele diz que a imanência é uma visão vinculada estritamente ao plano material. Isso também nós já dissemos para vocês. Sendo, portanto, uma vivência que se completa no plano físico. Prestem bem atenção nessa expressão aí, plano físico. Já a transcendência ultrapassa o plano físico e nos remete a uma dimensão que a gente poderia colocar como espiritual. Então, vejam bem, plano físico, plano espiritual. Imanência, plano físico. Transcendência, plano espiritual. Segurem essas duas expressões aí. Vamos adiante. Imanência. Imanência é uma realidade material e sensível. Mas por que sensível, professora? Já vamos chegar lá. Tem em si próprio o princípio e o seu fim. É uma realidade material que é capturada pelos sentidos do corpo, assim sendo uma realidade sensorial. Quais são as sensações sensoriais? Vamos lá. Os nossos 5 sentidos. Então, a imanência, ela é sensível porque ela é percebida pela pessoa pelos seus sentidos, certo? Então, ela está na materialidade, olhem, ó. Entenderam? Nossos sentidos. Então, nós trouxemos para vocês aqui um exemplo muito significativo e muito atual de imanência. Vamos ver qual é. A mulher.
A mulher é a imanência. Confinada em uma natureza particular, existe como objeto antes que como sujeito, como alguém com uma natureza biológica que a restringe, que a encerra nessa essência inapreensível, que define as lentes pelas quais é vista e avaliada. Vejam bem, essas lentes aí, eu já puxarei agora para dar o exemplo, quando a mulher passa a ser transcendente. Então vejam bem, acompanhem comigo. A mulher, como ser biológico, representante do gênero feminino, é imanência. Agora, se essa mulher é vista sobre a ótica da sua maternidade, a questão do útero, ela ultrapassa a imanência, vai além e se transforma em transcendência. Vamos dar um outro exemplo mais concreto ainda e que vai redundar nos tempos que nós estamos vivendo. A luta da mulher enquanto cidadã, enquanto profissional, enquanto intelectual. Ultrapassou o biológico. Aí ela vai ser uma cidadã, vamos dizer que uma feminista, ou não precisa nem levantar a bandeira do feminismo, mas apenas o seu direito de ser profissional, de ser uma intelectual, de ter seus direitos adquiridos e respeitados. Aí ela ultrapassou, perpassou a imanência biológica e foi para a transcendência. Deu para vocês captarem? Então vamos continuar. A transcendência é uma realidade imaterial e suprassensível. Olha o que eu falei da mulher aí. A suprassensibilidade saiu do biológico e foi para o espiritual, extravasou o biológico, simplesmente se expandiu. Refere-se a algo que tem um fim externo e superior a si mesmo. Acabei de mostrar aí. Está ligada a uma realidade imaterial. Então a transcendência, pessoal, ela não se encerra na materialidade. A imanência, sim, ela é totalmente material, de natureza metafísica e puramente teórica e racional. Como assim, professora? Teórica e racional. A transcendência, ela precisa que alguém a busque dentro de uma racionalidade. A transcendência é algo a ser atingido. O ser humano, durante toda a sua existência, ele busca a transcendência. E ele vai buscar fins para encontrar esta transcendência, certo? Que eu vou falar mais adiante para vocês. E aí nós trouxemos o enfoque da filosofia. Como é que começou essa questão da transcendência e da imanência? Ah, pessoal, começou lá na filosofia, na Grécia Antiga, com um filósofo chamado Platão. Ele foi a primeira pessoa a perceber estas duas questões na humanidade. Platão percebeu que o ser humano vivia uma realidade imanente e vivia uma realidade transcendente, que estas duas realidades estavam inseridas na vivência humana. E aí ele começou a pesquisar, a analisar, a estudar e conseguiu estabelecer uma distinção entre essas duas realidades. O que o Platão fez? Ele analisou e percebeu e classificou que a imanência está numa realidade material e a transcendência está numa realidade imaterial, suprassensível. Quando eu falei para vocês que a realidade material é sensível, é porque ela é percebida pelos sentidos. Então acompanhe comigo, a transcendência não. A transcendência é suprassensível, quer dizer que ela perpassa, ela ultrapassa, vai além dos sentidos. Ela é uma percepção, podemos dizer que
extrasensorial. Deu para vocês entenderem? Mas aí aconteceu, na Idade Média, algo muito sério. Havia filósofos que seguiam Platão e havia filósofos que seguiam Aristóteles. Então nós vamos continuar e eu já chego lá. Vamos dar uma olhada aí na imanência e na transcendência. A imanência ligada a uma realidade material, aprendida imediatamente pelos sentidos do corpo. Isso que nós queremos que vocês apreendam aí, não esqueçam mais. Imanência, sentidos do corpo, tá? Sensações sensoriais. Transcendência ligada à realidade imaterial. Segurem esta expressão de uma natureza metafísica. Natureza metafísica. Eu disse para vocês que o que é metafísico é sobrenatural, embora seja buscado de uma forma teórica e dentro de uma racionalidade. Então, acompanhe comigo aqui. A pessoa, ela quer ascender, certo? Então, de uma forma, ela vai buscar através de uma teoria, pode ser uma religião, pode ser através da meditação, pode ser através do segmento de um líder religioso, certo? Pode ser através de um mantra. Ela vai, através de uma forma teórica, buscar, certo? Este ascender. Ascender, elevar-se, certo? Mas ela vai buscar isto não através do sentido, através de uma forma extrasensorial. Vamos usar um termo mais simples, espiritual, ok? Então vamos continuar com o Platão. O Platão, o que ele fez? Ele diferenciou os dois conceitos. Ele mostrou que esses conceitos eram antagônicos, se contrariavam. E aí percebeu que com os discípulos dele começou a suscitar uma discussão. Qual é que era mais válido? Qual é que era superior? Qual é que era inferior? Qual que predominava mais na vida terrena? Qual que predominava menos? Qual que elevava mais o ser humano? Qual que ajudava mais o ser humano a evoluir? E aí, na Idade Média, esses filósofos começaram a discutir a validade de cada um desses conceitos. E aí tivemos dois grupos lá. Vamos lá para o primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo que seguia Platão, mas não em todas as suas teorias, mas na maioria delas. Um desses caras era o bispo de Hipona, Santo Agostinho, que depois foi canonizado pela igreja como santo. E o nome dele era Agostinho, foi chamado de Agostinho de Hipona porque ele foi bispo da cidade de Hipona. Então o que aconteceu aí? Santo Agostinho, ele defendia veemente, junto com todos os filósofos que estudavam Platão, que a transcendência era superior. Então vamos lá. Santo Agostinho, ele falava e defendia de uma forma muito ferrenha que a transcendência era superior na vida, na realidade humana. Que a transcendência era o que elevaria a raça humana, o que nos faria evoluir enquanto uma raça que habita um planeta. Santo Agostinho, ele fazia o quê? Ele trabalhava com seus discípulos para difundir essa ideia e até para, digamos assim, levar as pessoas a buscar essa transcendência. No momento que ele colocava a supremacia da transcendência, ele colocava que as pessoas poderiam atingir esta elevação espiritual. E aí depois nós vamos ver os filósofos que seguiam Aristóteles. Aristóteles foi um dos discípulos de Platão, mas se destacou. E um deles é Tomás de Aquino,
que depois se transformou, foi canonizado e se transformou no Santo Tomás de Aquino. O que São Tomás de Aquino dizia? Que a validade da realidade imanente é muito presente na vida humana, na realidade que se vive neste planeta. E São Tomás de Aquino dizia que a imanência ela era mais forte que a transcendência, porque as pessoas humanas, elas vivem na materialidade. O nosso mundo, ele é físico, ele é concreto, ele é material. E aí, tanto uns quanto os outros, esses dois grupos, ficavam lá tentando provar a validade e a superioridade de cada uma delas, da imanência e da transcendência. E aí agora nós vamos analisar juntos. Qual é superior? Uma pode ser afastada, eliminada e deixar a outra como suprema, como superior? Vamos analisar a nossa vida no planeta. Nós estamos aqui vivendo uma vida terrena numa concretude, porque nosso corpo é um vaso onde nós precisamos ter o nosso espírito, a nossa alma, para concretizar aquilo ao qual viemos fazer no planeta. Então, há materialidade. Mas isto não quer dizer que, como seres que estão aqui vivendo numa fisicalidade, não possamos buscar a evolução espiritual. E é aí que entra a transcendência. Lembram quando eu disse para vocês que Santo Agostinho antagonizou as duas? Colocou uma para lá e outra para lá, divergiu. Mas agora, na conclusão da nossa aula, eu estou dizendo para vocês que as duas podem convergir para um mesmo fim, que é a completude da raça humana. Como assim, professora? Nós precisamos da materialidade, então a imanência, ela intrinsecamente faz parte da nossa vida. Mas nós também, como seres humanos que buscam a evolução, precisamos da transcendência. Então, estes dois grupos, eles poderiam concordar, certo? Que as duas, a imanência e a transcendência, as duas estão na nossa vida e as duas são necessárias e as duas nos levam à evolução. Vocês não concordam conosco? Então, para a aula de hoje, vocês irão perceber a imanência na vida de vocês e irão buscar também a transcendência. Nós esperamos que as nossas aulas de ensino religioso, que é um componente que vai suscitar muitos questionamentos em vocês, levem vocês a atingir a transcendência. Mas como, professora? Vocês irão perceber a fisicalidade da vida através da imanência. Tudo que nós precisamos aprender, construir, passar para os outros através da imanência. Tudo isso são ações concretas, vai ser através da imanência. Mas nós queremos buscar a evolução espiritual, que será através da transcendência. Eu espero que vocês, captando tudo que nós trabalharmos nas aulas de ensino religioso, consigam chegar a essa transcendência. É isto que nós, como raça humana, buscamos. Então, nós nos utilizaremos da imanência e nos utilizaremos da transcendência, deste perpassar sobre, para chegar aonde? A evolução. Ok, pessoal? Então, esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós vamos aprofundar nas próximas aulas estes dois conceitos, certo? E espero que vocês, assim, aproveitem bastante, se enriqueçam com as nossas próximas aulas. Ok, pessoal? Contamos com vocês.
professores presenciais, contamos com a participação ativa dos alunos. Questionem, façam comentários, teçam as considerações de vocês nas nossas próximas aulas. Certo, pessoal? Contamos com vocês. Então, professora Lúcia aqui se despede. Foi uma alegria ter estado com vocês na aula de hoje e até a nossa próxima aula.